É o Gazeta Entrevista e já estamos de volta para receber o nosso primeiro convidado de hoje. Vamos falar de política. Olha, até o dia 12 de setembro, o Acre está sendo governado por uma mulher. A vice-governadora Nazaré Araújo está como governadora em exercício por conta da viagem do governador Tião Viana a Israel. E daqui a pouco eu vou conversar com a vice-governadora, hoje governadora em exercício, Nazaré Araújo. Vamos falar dessa agenda de trabalho, de algumas iniciativas interessantes dela enquanto governadora. Daqui a pouco a gente chama ela para cá. Deixa eu só dar um recado antes. Olha, eu tenho uma grande novidade para você. O consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. E para comemorar essa marca histórica, vai dar 50 motos CG 160 Titan todos os meses na promoção Chegou a Sua Vez. Isso mesmo, serão 50 motos CG 160 Titan. Para participar é muito fácil. Compre uma cota de consórcio Honda e você já estará concorrendo. E você que já é cliente do consórcio Honda, pague suas parcelas em dia e aumente ainda mais suas chances de ser premiado. O consórcio Honda é o melhor caminho para realizar seu sonho, com parcelas que cabem no seu bolso. É muito fácil e barato comprar sua Honda e o melhor de tudo, você não paga juros. Olha só, Pop 110i a partir de R$ 103 mensais, NXR 160 Bros ESD a partir de R$ 199 mensais. Não perca tempo, faça já o seu consórcio e participe da promoção Chegou a Sua Vez. Você poderá ganhar 50 motos CG 160 Titan todos os meses. Promoção Chegou a Sua Vez do consórcio Honda. Acesse o site ou vá a uma concessionária Honda mais próxima. E agora eu convido a vice-governadora, governadora em exercício hoje, Nazaré Araújo. Por favor, governadora. Boa noite. Tudo bem? Tudo Boa bem? Noite, Seja bem-vinda. você? É um prazer recebê-la. Prazer estar aqui também. Então, nos fale dessa agenda de trabalho. Até o dia 12 a senhora está como governadora em exercício. Eu tenho acompanhado os noticiários e tenho visto que a senhora está viajando bastante, está bem ativa, né? É isso. Nós cumprimos uma agenda de um programa que, na verdade, é um programa do nosso governador Tião Viana, ainda na época em que ele era senador, que é a Mulher Cidadã. No início, ele era um programa apenas voltado para o atendimento na área médica. E agora nós reeditamos esse programa para falar com as mulheres, principalmente numa abordagem comunitária, junto com pessoas da iniciativa privada, os líderes da comunidade local, e levamos vários serviços que são ligados principalmente à mulher. Então, a oitiva da mulher também dentro da sociedade, sobre a questão da violência, de como ela vê a violência não só em relação a ela, mas dentro também do espaço que ela habita, ocorrendo com toda uma comunidade. Levamos pediatras, levamos médicos especialistas, com isso nós fazemos atendimentos e também reduzimos uma lista de TFD. Então eu digo sempre o seguinte, numa época dessa, em que nós temos a crise aí propalada, colocada no mundo, e no Brasil também, nós vemos isso, nós estamos tentando fazer alguma coisa que una os serviços públicos. E, na verdade, se talvez uma secretaria fosse sozinha, ela não conseguiria o mesmo resultado. Quando nós agimos em conjunto, nós levamos as várias representações, o resultado de atendimento é muito bom, é rápido. Então, a gente tem procurado ir nos locais mais difíceis. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, nós fomos na comunidade São Pedro, Santa Rosa, são comunidades rurais. Fomos também a um bairro que é bastante carente, que é o Saboeiro, que também tem uma origem da família do meu avô, lá em Cruzeiro do Sul. Fomos a Brasileia, que foi um município fortemente atingido pelas chuvas, e aí nós tentamos fazer uma ação, né? Fizemos uma ação cidadã e também de alegria na cidade, porque fomos exatamente no aniversário de Brasileia. Então, quando você leva isso, você sente a comunidade se empoderando. Ela sente que é capaz de fazer junto com o poder público. E o resultado, ele não é só daqueles dias, mas há uma união também das instituições para que se propague aquele trabalho ao longo do tempo. Então, nós fomos ao Jordão, a Santa Rosa do Purus. Amanhã estaremos em Rodrigues Alves, numa comunidade chamada Nova Sintra, que é um ramal também. A senhora citou aí a questão da crise econômica e por mais que o governo tente criar uma agenda positiva, e de fato tem criado, mas esse é um fantasma que assombra. Então,
Sempre que se fala em uma grande obra, em um programa novo, se coloca isso como parâmetro. E o governo criou uma comissão interna justamente para fiscalizar os gastos. Essa questão da limitação dos serviços, até onde está indo, né? A gente sabe que tudo demanda custos e investimentos. Exatamente. Então, até onde está indo essa limitação? O que o governo não vai mexer de modo algum para que não diminua a qualidade? Veja, Rogério, eu participo, inclusive, do Comitê Orçamentário e Financeiro. Ele foi instalado logo no início do ano e eu hoje, assim, dou graças a Deus a todas as medidas que foram tomadas logo no início do ano. Você tem visto aí estados grandes como o Rio Grande do Sul, que tem uma forte arrecadação interna, inclusive com montadoras que se instalam lá, passando momentos muito delicados, com parcelamento de salários e tudo. E o Acre, ele vem numa condução muito serena, claro, é alguma coisa que exige toda a atenção. Então, por muitas vezes nós ficamos no CIOF até muito tarde da noite, exatamente esquadrinhando aquilo que deve ser uma prioridade nos nossos pagamentos. Então, o nosso compromisso com uma folha de pagamento de pessoal, dentro dos prazos que estão estabelecidos, os fornecedores principais dos serviços essenciais aí estabelecidos, saúde, segurança, educação, abastecimento de água, e a partir daí nós fazemos a distribuição por aquilo que o nosso governador foi extremamente previdente em conseguir, que é a carteira de investimentos do nosso estado. Então, por exemplo, no estado do Acre, através da vivência que nós temos, e disso falou muito bem o ministro Mangabeira Unger, né? Nós somos um estado experimentalista, então nós temos a instalação de uma zona de processamento de exportação e temos também o estímulo em comunidades à floresta plantada de açaí, como um exemplo. Bom, a partir do momento, é só isso? É só a produção do açaí? Não. É a atração de investimentos de indústrias que venham a se instalar nessa zona de processamento de exportação e exatamente elas tragam agregação de valor a esse produto voltado para uma exportação. E aqui nós temos todo um mercado andino, e você viu na Expo Acre, logo um pouquinho antes da Expo Acre aqui, você viu um encontro que teve, né, dos empresários peruanos com os empresários daqui, do Acre, inclusive com a presença do vice-ministro de Comércio Exterior do Peru, exatamente para que nós passemos por aquelas barreiras que nós temos naturais e consigamos colocar em efetivação exatamente esse comércio. A piscicultura também, que você viu, já está aí, o governador inclusive está em Israel exatamente para verificar o aumento de produtividade que eles têm lá por hectare, né, em número de toneladas. São experiências que vêm e os investimentos, eles junto com as medidas que você tem de retração de gasto público, é exatamente o que faz a superação desse momento. Essa semana o governador tentou, já numa primeira audiência com o ministro da Fazenda, um empréstimo, um encaminhamento de um pedido de empréstimo para o Acre, um valor de 150 milhões de dólares junto ao Banco Mundial. Isso dá mais de 500 milhões de reais com o dólar no preço exatamente que está. Pois bem, isso vai gerar nova dívida para o Estado, que já vem pagando empréstimos anteriores, que já compromete uma parte da receita do Estado. Exatamente. Esse momento seria o momento ideal de se fazer mais dívidas? Mas veja, o Estado do Acre, ele tem uma saúde fiscal, o que nos permite buscar os investimentos através dos empréstimos, através de buscas de crédito também. E hoje a nossa relação, por exemplo, em relação à questão de endividamento, é de 0,6 por cada real de investimento. Então ela é muito melhor do que a que nós tínhamos, por exemplo, há 17 anos atrás. É preciso que se diga isso, porque muitas vezes a pessoa vai dizer, está só endividando. Não, está endividando, mas na verdade o que nós estamos fazendo é a busca de recursos por investimento. E no caso você viu, é saneamento, é saúde, então todo real que você investe em saneamento, na verdade você evita 4 de gastos com saúde. E o Estado do Acre tem essa matriz, o governador Tião Viana tem um compromisso com saúde, com saneamento. Veja, nós conseguimos fazer água 24 horas no município do Jordão. Então, isso realmente é uma vitória, porque é um município de difícil acesso, de acesso remoto.
e você dá qualidade de vida para aquelas pessoas. Então, quando você faz esse tipo de investimento, ele também tem um retorno na melhoria da qualidade de vida da população. Eu acho que quando você vivencia política pública, nós temos que pensar sempre numa questão de ética, temos que fazer a justiça social acontecer e, claro, uma qualidade econômica daquilo que nós vamos ter para o investimento. A vida das pessoas precisa melhorar. Mas se a gente for ver de investimentos anteriores, fruto de empréstimos que foram feitos pelo Estado, essa questão de se tratar de verba pública, muitas vezes, até por um fator cultural, não se tem o mesmo cuidado, a mesma eficiência quando o investimento é feito no setor privado. Então, o Estado, e eu não digo só o Acre, o Brasil, a União, tem que adquirir essa cultura da eficiência, da redução de gastos, da meritocracia, para que o dinheiro não se perca. Então, nesse sentido, não seria a hora de também aumentar a atenção com esse aspecto? Olha, eu acho que o Estado do Acre tem muita atenção com essa questão da melhoria do que se faz no gasto público. E nós somos também inovadores. Você veja a questão de todo o investimento que a gente faz na piscicultura. São parcerias público-privadas comunitárias. Então, eu tenho um investimento público de mais de 100 milhões, exatamente para você ter uma estrutura. Você fomenta uma economia inclusiva pela elaboração, pela entrega também da qualidade dos equipamentos de açudagem que você vai oferecer às comunidades. Nós temos mais de 5 mil açudes instalados. E a participação da iniciativa privada, através dos frigoríficos, daqueles que vão fazer a comercialização, né? Então, por exemplo, aqui nós temos todo um centro de alevinagem que vai dar qualidade a esse produto. E na hora que eu tiver a participação através da Peixes S.A., que é exatamente o que você acabou de colocar, né? Eu vou ter a iniciativa privada. Nós agimos como fomentadores, mas queremos ver a iniciativa privada crescer. Acho que não teve pessoa que mais incentivasse, por exemplo, a instalação do call center que o nosso governador Tião Viana. E agora, quando você tem a leitura dos dados do IBGE, você vê que o emprego caiu no Brasil inteiro, mas não no Acre. E até o final do ano nós temos a progressiva adesão de mais profissionais num primeiro emprego, numa primeira oportunidade de emprego para sua geração de renda dos jovens através do call center. A qualidade do nosso gasto é exatamente por esse caminho. Nós incentivamos a iniciativa privada a ter os seus investimentos e também fazemos a parte do fomento. Então, exatamente esse é o lema do que nós estabelecemos, um novo Acre, um governo parceiro, um povo empreendedor. Os pequenos negócios, eu fui agora a Santa Rosa do Purus e tive a oportunidade de visitar, por exemplo, uma pequena confecção, um grupo de mulheres, e eles fazem tanto a farda, né, das crianças nas escolas, a prefeitura adquire delas. Depois visitamos uma padaria, também adquirida e colocada comunitariamente como um pequeno negócio. O que é que eles fazem lá? Eles servem o pão da merenda escolar. Então, eu acho que nós precisamos ajudar nossas comunidades a descobrirem as suas vocações e a fazerem também, a fomentarem as suas rendas. Governadora, tem um outro aspecto também que é preciso considerar, que é o tratamento que o Estado, o governo dispensa à sociedade em determinados setores. A gente tem acompanhado esse ano, por exemplo, insatisfação de alguns segmentos no serviço público. O mais recente, a greve dos professores. Sim. Porque também não é só a questão econômica, é uma questão política, de como que o governo lida, dialoga com essas forças, porque isso também contribui para o nível de satisfação da sociedade com o governo. Nesse aspecto, como é que a senhora avalia, o que é que pode ser feito para melhorar essa relação? Olha só, Rogério, eu entendo que a nossa relação com o funcionalismo público ela é muito boa. Nesses 17 anos, os investimentos que foram feitos na formação, e aí eu como procuradora do Estado sou uma testemunha disso, né, da formação de todos os planos de carreira que não existiam antes. Então, por exemplo, um médico, logo que o Jorge assumiu, eu me lembro bem de um caso emblemático de um deputado Ribeiro, acho que você deve lembrar, né? Ele faleceu e aí era uma coisa, a gente não conseguia encontrar verbas que fossem regulares para poder manter um nível salarial. Então, assim, a grande preocupação, logo de início, foi estabelecer uma conduta
em relação à formação, à discussão dos planos de cargo e remuneração. Mas num ano como esse, em que nós estamos vivenciando, né, você está vendo aí a questão até de um orçamento negativo, nós temos que ter muita responsabilidade em relação às expectativas que geramos, né? O servidor público, ele tem o pagamento do seu salário assegurado. E isso, com certeza, tem sido uma prioridade ao longo de todo esse tempo. A conquista, a oferta que veio logo que a LDB foi lançada, da qualificação profissional de nível superior, ao longo do tempo, a gente cita vários investimentos nas carreiras, né? E por parte do Estado. Eu me lembro que naquela época, acho que foram cerca de 80 milhões de reais na formação de professores. E assim também das outras carreiras. Mas nós temos que ter muito cuidado num momento como esse, quando geramos expectativas que não podem ser correspondidas. Então, eu acho que exatamente nessa relação o que não pode faltar é a verdade, é uma falsa expectativa. E o governo nunca se retirou de uma mesa de negociação. Pelo contrário, tanto os assessores quanto as pessoas que compunham as equipes de negociação, elas se mantiveram em mesa, né? Elas se mantiveram em mesa. A decisão por uma greve, ela foi respeitada, né? Todas as decisões, elas foram respeitadas. E a partir do momento em que houve a decisão, nós não podíamos, obviamente, decidir pelo sindicato. Então, nós aguardamos, mas não tínhamos como oferecer um aumento, alguma coisa nesse sentido. Desde que a senhora assumiu o cargo, e é natural que seja assim, a senhora tem tido uma exposição maior, a própria mídia dá mais atenção, mas na segunda-feira, quando acontece o desfile de 7 de setembro, vai ter um contato maior com a população, por conta de a senhora estar à frente do evento. E há quem diga que essa exposição é também um interesse político da senhora em futuramente disputar uma candidatura majoritária. Você de novo. Isso está sendo analisado também, governadora? Olha, eu torno a dizer o que eu disse da primeira vez que você me perguntou isso quando eu estive aqui. Na verdade, eu acho que nós todos temos uma prestação de contas a fazer com a nossa comunidade, com as pessoas que votaram, com toda a população do Acre, porque tanto eu quanto o Tião nos dispusemos a isso, né? Eu vi até uma brincadeira, que eu ainda não sabia nadar no mar da política. Eu digo que eu nado no mar da política desde a barriga da minha mãe, porque com toda a história política da minha família, é inegável que eu posso não ter tido mandatos anteriores, né? Mas a experiência, ela vem da vivência que a gente tem em sociedade. E eu sempre fui uma pessoa muito ligada a essa questão da participação. Eu sempre participei de vários movimentos, sempre participei de decisões, então, assim, fiz várias campanhas, né? Então, assim, eu acho que na segunda-feira, essa questão da exposição, eu tenho alguma coisa dentro de mim que, em relação à minha alteridade primeira, como diria Simone de Beauvoir, eu estou muito feliz. Não posso negar a você que a viagem do Tião, a confiança que ele tem de deixar o Estado, né, por esse tempo entregue à minha pessoa, ela me traz também a oportunidade de ser uma mulher à frente de uma cerimônia que ela é pública, que ela é uma cerimônia cívica, e eu acho que ela é um momento de celebração, sim, das conquistas da mulher. Então, fiz convites claros a várias autoridades, a todas elas, algumas femininas com quem eu compartilho essa grata satisfação, como hoje a gente tem a conselheira do TCE, né, Nalu Gouveia, que ontem inclusive aniversariou, doutora Cesarinete, desembargadora-presidente do TJ, né? A pessoa que dirige o IFAC hoje, a Rosana. Então, assim, são várias mulheres que galgaram. E tenho certeza, isso não é um espaço fácil. O Brasil tem 27 estados, apenas 7 estados têm representação de gênero feminino na chapa majoritária. Veja a luta que as mulheres estão enfrentando agora por uma maior representação política, Rogério, dentro do Congresso, né? Com cotas, seriam políticas afirmativas,
Seria tão lógico, 10%, nós somos 52% as mulheres da população. É que não querem se voluntariar, né? O espaço até existe, mas Eu acho que, na verdade, é isso. É um voluntariado que não é fácil, né? Você sabe que militar na política não é fácil, são vários arranhões, mas de um meio hostil. É um meio hostil, mas de fato ele precisa ser também enfrentado, né? Precisa ser vivenciado em parceria com os homens, para que as mulheres coloquem a sua forma de pensar. Às vezes são excelentes executoras, mas não são reconhecidas para opinar como as coisas devem fazer. E aí eu também não estou só falando de uma secretaria de mulheres, eu estou falando de como a mulher pensa educação em sociedade, de como a mulher pensa e vivencia a necessidade de saúde, de como a mulher pensa a construção de políticas de direitos humanos, de como ela pensa uma política habitacional, de como ela pensa uma política de regularização fundiária, uma política de produção. Nós hoje temos mais de 50% de famílias. De fato, a governadora em exercício fala como governadora com propriedade. Nosso tempo acabou, governadora, infelizmente, mas numa próxima a gente vai estender mais esse assunto. Rogério, muito obrigado pela vinda. Sempre muito bom estar aqui com você, com os telespectadores da TV Gazeta. E a gente vai para o intervalo comercial. Continue aí, a gente volta daqui a pouco.